Olá, bem-vindos a mais um Repórter Mensal do Lopes Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor. A gente vai falar sobre o fechamento do ano, sobre o mês de dezembro. No mercado internacional, o destaque foi a postura mais rock, mais dura por parte dos principais bancos centrais no mundo, principalmente quando a gente pega aí o Fed, o Banco Central americano, o ECB, que é o europeu, e o BOJ, que é o japonês. Então, começando pelo Banco Central japonês, ele mudou a banda dele de atuação nos juros, então ele comprava muitos títulos ali de 10 anos para não deixar a curva abrir, tá? Então ele mudou essa banda aí em mais 0,25, então vai poder oscilar agora de 0 a 0,50, então foi uma mudança importante, ele antecipou esse movimento, o mercado esperava mais para fevereiro ou abril essa mudança de postura, então isso ajudou aí a movimentos globais de abertura de juros novamente. Tá? Então a gente teve o Banco Central Europeu também mudando bem o discurso, falando que vai seguir aumentando os juros. Eles seguem com a inflação muito alta lá, de 2 dígitos ainda, por mais que a inflação tenha se reduzido aí na margem, muito por causa da volta aí do petróleo, do gás natural na Europa. A inflação ainda segue, não se olha o core da inflação, segue incomodando bastante. Então eles garantindo mais altos de 0,50, tá? E tudo indica que eles vão chegar uma taxa de juros aí próxima a 4%. Tá? E a gente teve o Banco Central americano, o Fed, de novo, mais uma vez falando que vai seguir subindo juros, colocou na projeção dele um juro ali ao redor de 5,10, 5,25, falou que não vai cair os juros ano que vem, vai manter uma política bem apertada, tá? E após um grande rally que o mercado tinha dado, de afrouxo das condições financeiras, de juros fechando, de bolsa subindo, de dólar fraco, a gente viu uma reversão no mês nesses principais ativos. Então, os juros nos Estados Unidos chegou a abrir aí quase 30 bips novamente, a parte longa. Bolsa americana teve mais um mês de queda, o S&P 500 caiu quase 6%. Tá? O dólar ficou fraco, tá? O euro ele se valorizou aí ao redor de 3%, muito em função por causa da atuação mais dura do Banco Central Europeu e também da reabertura da China, que segue, Então esse foi o ponto positivo do mês. A China segue reabrindo e tudo indica que vai entrar em janeiro, fevereiro e março, ajudando o crescimento global, tá? Então a China ficou 3 anos aí fechada, então o consumidor vai para a rua, vai comprar, e a gente está com essa expectativa aí positiva para esse início do ano, que vai ajudar aí as commodities, vai ajudar os emergentes, tá? Mas do lado negativo, a gente tem os bancos centrais mais atuantes, vão seguir subindo o juro nesse início do ano. Bom, no Brasil foi um mês de forte volatilidade, em função da votação da PEC, que aumentou aí o teto dos gastos, estourou em quase 200 bilhões. A única novidade que a gente teve, relevante, foi que reduziu aí o impacto, em vez de 2 anos, para 1 ano, que na nossa visão não mudaria praticamente nada, porque o governo é obrigado até agosto vir com o novo arcabouço fiscal, e você vindo com o novo arcabouço fiscal, você já ia automaticamente encerrar a PEC em 1 ano. Então isso trouxe volatilidade ao longo do mês, além de uma tentativa de flexibilizar a lei das estatais, então uma votação aí noturna, quase, a gente mudou aí, voltou vários anos para trás para voltar a indicar qualquer diretor ou político para as estatais. Isso trouxe aí uma turbulência grande nos mercados. A gente teve também o anúncio do resto da principal equipe, então a tal da frente ampla, dos principais cargos não aconteceu. Os principais cargos da política econômica, principalmente, ficaram ali com o PT e nomes técnicos que estavam sendo ventilados. O Haddad não conseguiu atrair nomes ortodoxos para o governo, então a gente teve
né, o início do mês ali, até metade do mês bem ruim para os ativos, o mercado de juros, né, chegou a abrir bastante, a bolsa chegou a cair bastante também, e no final do mês tudo se acalmou com, né, encerramento das notícias negativas, né, e a PEC ter caído para um ano. Então a gente não acha que isso melhora o cenário para frente, né, a gente segue preocupado com as últimas notícias de Brasil. Tá? O único ponto positivo, né, foi que a Simone Tebet foi confirmada como ministra do Planejamento e ela vai ter voto no CMN, isso é muito importante, né, que reduz a chance de alterarem a meta de inflação, aí, né, que teria um impacto muito forte na expectativa de inflação e no Banco Central aí no meio do ano. Tá? Do lado positivo, a inflação do IPCA segue com a parte de serviços mais positiva, então a gente teve mais uma surpresa do lado otimista, mas a gente acha que esses itens vão voltar a pressionar no início do ano, principalmente transporte, né, na parte de passagem aérea, que vai voltar a subir, e a parte com reajuste, né, positivo que a gente vai ter agora no início do ano, o salário mínimo vai voltar a impactar a parte de empregada doméstica, que ajudou a inflação a ficar baixa nos últimos meses. Tá? Então o Brasil, dentro do cenário internacional, se comportou melhor aí no relativo, dada a piora que teve, principalmente das bolsas e juros globais, mas a gente vai seguir vulnerável, né, olhando esse início do ano. Bom, falando da rentabilidade dos fundos, né, apesar de um mês bem difícil, né, que a gente enfrentou agora em dezembro, né, a gente está muito satisfeito aí com o fechamento do ano. Então, a Novos Macro terminou o ano aí com quase 24% aí de ganho nominal. A gente teve o fundo de renda fixa também, terminando o ano aí com próximo de 18%. O Novos Institucional, né, com próximo de 120 CDI, né, que é o target dele. E o Novos Retorno Absoluto, né, que terminou o ano aí positivo em 1,5%, né, quanto uma bolsa positiva no redor de 5% aí, no ano. Tá? Então foi um mês difícil, né, muita volatilidade, tanto aqui quanto no mercado internacional, né, como eu mencionei anteriormente, das atuações de bancos centrais bem duras lá fora e a volatilidade política aqui no Brasil, né, então prejudicou as nossas estratégias. Então abrindo aqui o Novos Macro aqui como base, começando a falar aqui da parte de commodities, que contribuiu positivamente aí com 0,24%. Então, a gente está otimista com a reabertura de China, né, com a volta da China para ajudar a impulsionar o crescimento global. Isso vai trazer um lado positivo, vai sustentar a atividade, no momento que só os Estados Unidos estavam puxando a economia global, que é positivo para os emergentes, é um cenário de dólar fraco global, mas lá negativo, isso vai impactar a inflação. Mais à frente vai ser mais difícil a inflação cair, a gente vai voltar a ver a pressão no petróleo aí rumo aos $100 no início do ano. Tá? Então a gente montou uma carteirinha aí, comprar em petróleo, comprar em cobre, né? A gente está olhando essa estratégia aí como uma posição que vai ser bem vencedora nesse início do ano. Renda fixa internacional ficou zerado, a gente chegou a retomar aí a posição tomada em juros, né, e agora distribuiu entre Estados Unidos e Europa. Então, os recados dos bancos centrais estão sendo muito claros, né, eles vão subir mais os juros e vão ficar por bastante tempo parado. O mercado segue colocando muita queda de juros, achando que, né, no primeiro cenário de recessão os bancos centrais vão virar a chave, vão cair juros. A gente não acha que isso vai acontecer. Eles estão sendo bem vocais nessa outra direção e a gente vai seguir junto dos bancos centrais. Vamos seguir tomado nessa parte curta, né, americana e europeia. Renda fixa local foi um dos destaques negativos, menos 0,65. Né, então, isso tem a estratégia comprada a inflação aqui no Brasil, olhando a retomada, né, a volta dos impostos federais, principalmente dos combustíveis. Então, a gente teve aí um ensaio, né, que ia voltar ao PIS/COFINS, depois o governo voltou atrás. Agora, nesse início do ano, a gente acha que não tem jeito, vão ter que acabar voltando com os principais impostos, porque para cobrir esse rombo fiscal de quase 200 bi esse ano, vão ter que voltar aí a aumentar a carga tributária, principalmente esse imposto da gasolina. Então, está mantendo essa posição, ela contribuiu negativamente, né, outras posições nos juros, né, mais táticas, né, não funcionaram
ao longo do mês a gente está com o VR mais negativo, aproveitando o forte fechamento de taxa que teve, a gente está um pouco tomado, né, olhando para esse início do ano, aí, tanto o mercado externo para ajudar a subir os juros, quanto o mercado local, né, político segue complicado. A parte de moedas contribuiu com menos 0,86, a gente tinha uma estratégia grande aí, né, comprada em put de dólar, que a gente fez antes da eleição, ela venceu agora no final do ano. A gente também, ao longo do mês, ficou, né, mais pessimista, né, com a PEC, fez uma compra de dólar que não deu certo, o dólar ficou bem estável ao longo do mês. E a gente está virando o ano, começando a montar uma carteira aí vendida em dólar global, né, principalmente aí comprado na moeda australiana e na moeda do Canadá, que são, né, dois países que vão se beneficiar aí das commodities e dessa retomada da China, tá? E a gente está zerado no real. Bolsa contribuiu aí com menos 1,5, né? Então foi um mês de muita volatilidade, difícil. A gente zerou nossa carteira que a gente tinha de ações, que até contribuiu positivamente ao longo do mês, tá? Mas posições direcionais, né, que a gente estava aqui comprando no Brasil, vendiram um pouco na Bolsa Americana, contribuíram negativamente, e a gente, né, começou a comprar aí a bolsa de emergente, já olhando para o início do ano, olhando para essa retomada da China, também não terminou bem o mês, né? Então foram algumas posições, né, e forte volatilidade ao longo do mês, né, contribuíram negativamente. A gente está mais tático, né, estamos, né, praticamente zerados, né, só com essa posição comprada em emergente, aguardando alguma oportunidade para entrar aí com uma posição direcional maior, tá? Bom, então o resumo é esse. A gente está animado com China, acho que vai ter esse trade no início do ano. Já acho que o mercado está subestimando os bancos centrais também, pelo outro lado, eles vão seguir subindo os juros. E agora, com a retomada da China, vai impulsionar a atividade, principalmente na Europa, né, e a inflação vai demorar para convergir para os targets, né, dos bancos centrais. Então, a gente pode ver a turbulência aí via juros, mas a gente vai ver a China aí ajudando os mercados emergentes. Então, antes que a gente vai focar aí, olhando para esse primeiro trimestre, no Brasil a gente vai seguir leve, né, olhando todo dia o noticiário, ver qual vai ser a postura do governo, as primeiras medidas. Vai ser muito importante ver qual vai ser esse novo arcabouço fiscal, né, e como é que vai ser a reforma tributária. Isso vai definir, né, para ver se a gente vai ter posições significativas em Brasil ou não. O fluxo externo está positivo, os investidores estrangeiros seguem entrando na bolsa, seguem comprando no Brasil, mas a gente acha que o fundamento está perigoso, então a gente vai seguir com posições mais táticas, né? Então, obrigado por acompanhar a gente aí no ano. Eu queria só reforçar que o Novos Macro, né, o D5 que a gente reabriu, ele vai fechar esse mês de janeiro, né, fica aberto até dia 31, então é uma oportunidade para quem quer o multimercado, o líquido, né, para poder navegar nessas incertezas aí ao longo desse ano. É uma ótima alternativa, tá? Então entre em contato no nosso site, você pode ver mais informações sobre ele. Então siga e acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está sempre muito ativo, dispondo, né, com a nossa cabeça de gestão e nossa cabeça macro. Então, obrigado a todos, até o próximo repórter mensal mês que vem.